Nesse vídeo aqui eu vou falar quanto custou a minha viagem para a Ásia em outubro de 2024. Ao todo foram 32 dias viajando. Nós saímos de São Paulo no dia 23 de setembro e voltamos no dia 24 de outubro. Vou falar em partes assim, né? Vou começar falando primeiro do valor que eu paguei nas passagens aéreas. De forma resumida, eu paguei... O vídeo tá travado e tá saindo só o som da minha voz, porque na verdade, durante a edição eu percebi que o valor das passagens aéreas eu tinha somado errado, né? Eu tinha somado 8.931,50, mas na verdade foi 9.731,50, né? Foi R$800 a mais, né? Eu tinha esquecido de somar duas passagens. Foram 7 voos em classe executiva e um econômica. Se você quiser saber como foi cada trecho, quanto foi cada trecho, como que eu cheguei nesse valor, é só continuar aqui. Se você quiser saber quanto eu paguei nas outras coisas, é só ir aqui embaixo que tem os capítulos separados de cada coisa, de quanto eu paguei em cada parte. Como eu já mencionei nos outros vídeos, eu adquiri a ida e volta em tabela fixa da TAP, pagando 280 mil pontos por pessoa mais taxas. E também teve mais 2 voos por fora, com a JAL, né? Um foi emitido com a tabela fixa da Latam, em executiva, e o outro foi um trecho interno dentro do Japão em econômica. E eu vou converter os valores, né, das milhas para reais, né? Vou falar primeiro dos voos de ida e volta na tabela fixa da TAP, né? Foram Guarulhos e Istambul na executiva da Turkish, fazendo um stopover de 3 dias em Istambul. Depois foi Istambul para Dubai, também na executiva da Turkish, fazendo uma escala longa em Dubai para conhecer o Museu do Futuro. Tem um vídeo aqui do Museu do Futuro. E depois de Dubai a Singapura, na executiva da Singapore Airlines, e esse foi o voo da ida. Na volta seriam mais 3 voos, né? Foi de Narita, Tóquio para Taipei, na executiva da EVA, com uma escala longa, mas não foi o suficiente para sair e conhecer a cidade. E também é precisar de visto, então foi melhor ficar no aeroporto. E depois Taipei para Istambul e depois Guarulhos, ambos na executiva da Turkish. E o motivo de eu ter voado para Taipei foi porque quando a gente emite com milhas, às vezes você precisa desviar assim um pouco da sua rota, tem que ter várias opções, né? Porque às vezes você não encontra disponibilidade, né? Porque geralmente são só 2 assentos awards, que são essas tarifas com milhas mais baratas por voo. E não são todas as rotas também que disponibilizam. Então foram ao todo 6 voos, né? Mas poderia ter sido só 4. Para ir para Singapura, né? Sem passar em Dubai, e para ir para Istambul sem passar por Taiwan. Mas do jeito que deu, foi bom. E mesmo se tivesse menos voo, custaria o mesmo valor, né? Só diminuir um pouco das taxas. Mas o valor por pontos é por rota, né? Não é pela quantidade de voos. E assim, os pontos, convertendo para reais, daria 8.690 por pessoa. Mais as taxas, que seria de 4.500. Que no final resultaria em 13.190 por 6 voos, né, com a TAP. Que se você considerar uma ida e volta para a Ásia em executiva, tá até que barato, né, porque eu já vi gente pagando 10 mil para ir de econômica. Mas como que essas taxas da TAP com a Turkish são meio abusivas, eu contratei um advogado, né, porque essa cobrança ela é meio que ilegal, e aí não vou explicar muito sobre aqui, né, mas elas foram devolvidas em forma dobrada, né, ou seja, eu paguei 4.500 em taxa, eles devolveram 9 mil. E aí, considerando o valor que eu paguei, né, depois dos processos, né, voltando esse dinheiro, né, foi 8.882, né? Saiu de 13.190 para 8.882 por pessoa, todos esses trechos que eu já mencionei, né? Isso considerando os valores das milhas na época que eu emiti, que foi lá no final de 2023 para voar final de 2024, né? Hoje essas milhas da TAP elas valem um pouco mais, né? Mas você consegue achar assim entre 10 a 12 mil ida e volta da Ásia com executiva, aí se você souber dos programas, né? Souber dos outros programas, souber as opções, você consegue por esse valor. E o segundo voo, né? Segunda compra que eu fiz, né? Na verdade, né? Porque esse seria o quarto voo, foi de Singapura para Haneda. Fui voando na executiva da JAL. E o voo custou 84 mil pontos da Latam, mais taxas. Considerando o valor do milheiro hoje, né, em 2025, esse voo com as taxas custaria mais ou menos uns 2 mil por pessoa, né? Se você fosse comprar essas milhas hoje. Mas, na época, né, que eu comprei, tinha muito mais promoção, você conseguiu um milheiro mais barato, várias outras coisas, e eu paguei R$422 por pessoa, em vez de 2 mil. Por fim, né, o último voo que foi de Haneda para Kanazawa, eu comprei no dinheiro por R$427,50 por pessoa, né? E era um voo curtinho dentro do Japão. Acho que não foram nem 3 horas, né? E daí a parte aérea da viagem deu um total de... Na edição eu percebi que eu tinha somado os valores de cada trecho errado, né? Tava dando 8 mil e pouco, mas na verdade deu 9.731,50. Agora do seguro viagem, eu adquiri ele à parte também, porque apesar de eu ter o seguro viagem dos cartões, eu sempre opto por pegar um seguro à parte, né? Porque ele cobre mais valor, né? Que esses do cartões. E também o do cartão eu teria que comprovar que todas as milhas, né, da passagem da ida e volta foram pelo cartão. E aí todo um estresse pra você comprovar e não valeu o valor, né? Então o seguro viagem foi R$554 por pessoas. E era um seguro aí de 32 dias, que incluía vários continentes e os 4 países que eu tava. Então valeu bastante a pena. E agora eu vou falar dos hotéis, né? De forma resumida, foi R$9.964,30 o casal, ou R$4.982,15 por pessoa, né? Eu falo assim por pessoa, se a pessoa estiver indo com um amigo e tal, ou quiser dividir o valor da viagem entre as pessoas, né? Esse é o valor do quarto.
por pessoa, né? Porque se você está viajando sozinho, você vai acabar pagando o valor cheio. E agora eu vou falar em detalhes sobre quanto foi cada hotel e como que eu cheguei nesse valor, né? Se você quiser pular para a próxima parte, né? Só ir aqui por baixo seguindo pelos capítulos. Ao todo, foram 9 hotéis entre 3 a 5 estrelas. O primeiro hotel que eu fiquei foi esse aqui que vocês podem conferir nesse vídeo, que é o The Galata Hotel Istanbul McGallery Collection. Ele é da Rede Al e é um hotel 5 estrelas bem localizado ali em Istambul. Ali foram só 2 noites, sem café da manhã, e o valor original dele era R$ 2.453,58 e eu consegui com estratégia de pontos mais cashback pagar R$ 868,73 o casal, ou seja, R$ 434,36 por pessoa. E porque ele não está ali na Ásia, eu não ganhei café da manhã grátis, né? Porque como eu tenho status Platinum, eu tenho café da manhã grátis nos hotéis da Ásia. E eu falo mais do hotel aqui nesse vídeo, né? E o próximo hotel foi ali em Singapura, que foi o Mercury Singapore Bugis, que é um hotel 4 estrelas e foram 3 noites. Você pode conferir o vídeo do hotel aqui. E o preço original era de R$ 3.136,41, mas eu usei a mesma estratégia anterior de cashback e pontos e saiu por R$ 1.305 o casal. Então, R$ 650,02 por pessoa. E o hotel era bem localizado e, como eu já mencionei, né, eu reservei os hotéis da Rede Al porque eu tenho café da manhã grátis. Então, eu reservava a tarifa mais barata e ganhava o café da manhã grátis. Então, eu já economizava um pouco na alimentação. O próximo hotel já foi no Japão, que foi em Kanazawa, que vocês podem conferir aqui o vídeo. E o nome do hotel é o Renna Hotel, Kanazawa. E eu fiquei hospedado só uma noite e o motivo de eu ter ficado nesse hotel específico é só vocês olharem no vídeo aí, porque a recepção dele é bem diferente. Esse não era da Rede Al, não tinha hotel da Rede Al nessa cidade, e eu reservei ele através do hotéis.com. E aqui nesse hotel eu paguei R$ 332 a diária, o casal, ou 166 por pessoa. O próximo hotel já foi em Kyoto, onde eu fiquei 3 noites. Foi o Ibis Style Kyoto Shijo, que você pode conferir o hotel aqui nesse vídeo. Ele era um hotel de 3 estrelas e o preço original dele era R$ 1.366, o casal, mas eu paguei R$ 617, ou 308 por pessoa. Se considerar que foi 3 noites, caiu quase R$ 100 por noite, né? Nesse hotel eu tinha um café da manhã grátis, mas ele era na forma de obento, assim, umas marmitas japonesas. A gente acabou comendo um dia, mas não gostou muito, então os outros dias a gente acabou comendo na rua mesmo, né? E vocês conferem aqui no vídeo do hotel como é que era esse obento. E o próximo hotel foi em Osaka, que foi o Ibis Osaka Umeda, e foram 3 noites. Também era um hotel 3 estrelas, tem o vídeo dele aqui. E o motivo de eu ter escolhido esse hotel foi porque ele era próximo da estação de trem e eu usei ele como base para fazer o bate-volta para Himeji Kobe, que tem um vídeo aqui nessa cidade, para Ilha de Miyajima e Hiroshima, que tem um outro vídeo aqui também, e também para Nara, que também tem um vídeo aqui. O valor original desse hotel foi de 1.832, o casal, mas eu paguei R$ 800, ou seja, R$ 400 por pessoa, né? Uns 130 aí por dia. E eu tinha café da manhã grátis, porque eu tinha status, e esse preço eu cheguei também através da estratégia de cashback e pontos. O próximo hotel também foi em Osaka, mas na região de Namba. E eu usei ele como base para explorar o Universal Studios, que tem um vídeo aqui, e também explorar a própria cidade de Osaka, né, que também tem um vídeo de Osaka aqui. E o hotel que a gente ficou foi o Mercury Tokyo Stay Osaka Namba, e ele tinha 4 estrelas por 2 noites. E caso você queira conferir o vídeo do hotel, tá aqui também. Só que aqui eu usei uma estratégia um pouco diferente, né? Eu ia usar o cashback mais pontos, mas aí eu vi que fora do site da Alcor tava mais barato. E a Alcor, eles têm um sistema de garantia de melhor preço, né? Se eu achar o mesmo hotel, nas mesmas condições, na mesma data, em outro site, eu consigo receber um desconto enorme dele. Eles pegam um valor menor que eu achei e dão um desconto de 25%. O valor da minha reserva original era R$ 3.700. E eu achei no outro site por R$ 2.750. Então eles pegaram esse valor de 2.750 e me deram 25% de desconto. Então o valor final que a Almo passou foi de mais ou menos R$ 2.041. Isso aí sem usar os pontos ainda, né? Como eu usei meus pontos, o valor ficou em 1.032 para o casal. Ou seja, menos de 1/3 do valor original. E ficou o valor de 516 para cada pessoa. O próximo hotel já foi em Nagoya, onde a gente ficou só uma noite, porque a gente foi lá para ir no parque do Estúdio Ghibli, que você pode conferir o vídeo do parque aqui. E o hotel escolhido ele foi o Ibis Style Nagoya, que é um hotel de 3 estrelas. E você também pode conferir o vídeo do hotel aqui. O valor cheio era de R$ 835, mas depois das estratégias caiu para 413. O casal. Ou 206,50 por pessoa. O penúltimo hotel da viagem que eu fiquei foi em Fuji Yoshida, que é a cidade do Monte Fuji. E o motivo de eu ter escolhido esse hotel era porque ele dava uns benefícios no parque do Fuji-Q Highland. O vídeo do parque você pode conferir aqui. E o nome do hotel era o Highland Resort Hotel Spa, que é um hotel 5 estrelas. E você pode conferir o vídeo do hotel aqui. E eu reservei ele através do hotéis.com, porque eu tinha um cupom, né? Quando você acumula 10 noites lá, você ganha um cupom que seria equivalente à média
das 10 noites, né? Seria um valor médio das 10 noites. Se você ficou 10 noites em um hotel de R$1.000 a diária, você vai ter um desconto de R$1.000 na próxima diária. E foi mais ou menos esse o valor de desconto que eu tive nesse hotel, e eu paguei R$590 o casal, ou 295 por pessoa. Por fim, o último hotel da viagem ele foi em Tóquio, que foi o Mercury Tokyo Hibiya. E vocês podem conferir o vídeo do hotel aqui. Mas a princípio era para eu ter ficado no Mercury Tokyo Ginza. Mas o hotel fechou e a gente acabou sendo realocado para esse, que era um hotel mais novo, recém-inaugurado e era mais caro. E eu explico melhor aqui no vídeo do hotel mesmo. Ele é um hotel de 4 estrelas e nós ficamos 8 noites. O preço cheio ele era de 10.525, mas nós pagamos 4.009 usando pontos, ou seja, 2.450 por pessoa para 8 noites, em um hotel muito top, em um dos bairros mais caros de Tóquio. E eu acho que a gente pagou barato, né? Comenta aí se você também acha que a gente pagou barato nesse hotel, ou nos hotéis gerais também, né? No total, com as hospedagens, foram 24 noites. Em Dubai a gente não se hospedou, né? Porque vocês podem conferir aqui no vídeo de Dubai, que foi só uma passada rápida para conhecer o Museu do Futuro. Em Istambul, com o nosso voo sair de madrugada assim no dia seguinte, a gente optou por ir para o aeroporto mesmo e dormir na sala VIP. Então daí a gente economizou 2 diárias aí. E o valor final com hospedagens foi de R$ 9.964,30, ou R$ 4.982,15 por pessoa. Agora que eu vou falar dos ingressos que eu comprei, né, nesses 3 países que eu visitei. Mas já de forma resumida, o valor final que eu gastei em ingresso foi R$ 7.838,23 por pessoa. Mas teve aí 3 ingressos que eu paguei mais de R$1.000, então você consegue viajar pagando bem menos nos ingressos, né? E resumindo assim, em cada país a gente gastou 1.263 em Istambul. Vocês podem conferir aqui o vídeo da cidade de Istambul e ver onde a gente foi, né? Os lugares que a gente foi. 598 em Dubai. Aqui tem o vídeo, né? Da onde a gente gastou, né? Que foi no Museu do Futuro. 2.977,77 em Singapura. E quem assistiu o vídeo de Singapura sabe os motivos. E 2.999,15 no Japão. E agora eu vou detalhar quanto foi que eu gastei exatamente em cada país, né? Qual foi a atração em cada país e o valor dos ingressos. Em Istambul eu comprei um passe na Clock por R$ 1.263,31. E ele dava direito a tomar banho turco, numa espécie de um spa lá bem chique. E passeios guiados em várias atrações da cidade. Passeio de barco. Era um negócio bem completo assim que valia bastante a pena. Saiu mais barato que comprar os ingressos à parte. Em Dubai a gente comprou o ingresso do Museu do Futuro. E foi um ingresso VIP, vocês podem conferir aqui. E foi 598 por pessoa. Já em Singapura era outubro, então era mês de Halloween. E a gente foi na Universal de Singapura à noite para o evento de Halloween. E como a gente não tinha muito tempo para ficar em todas as atrações, a gente optou por pegar um tour guiado VIP. E a gente podia furar a fila completamente todas as atrações, casas de terror. Você pode conferir o vídeo aqui. E a gente pagou R$ 1.112,80 por pessoa. E vale bastante a pena porque você ainda ganha um voucher para comer. O outro ingresso que a gente comprou foi para visitar o Flower Dome e a Cloud Forest na região do Gardens by the Bay. A gente pagou R$ 236,06 por pessoa e também tem um vídeo aqui no canal. É só você clicar aqui em cima que você vai ver. E a gente também foi na Universal em um dia normal, né? Já que o evento de Halloween ele acontece de noite, de madrugada, e, e muitas atrações estão fechadas, né? Já no dia normal tá tudo aberto. A gente também foi no tour guiado, porque entre todas as Universais, o valor aqui me surpreendeu. Era muito barato o valor do tour guiado, né? Em comparação com as outras. E a gente optou por comprar para ver como que era. A gente pagou R$ 1.397 por pessoa e vale muito a pena. A gente até ficou mal acostumado assim, porque você não pega nenhuma fila. E você pode conferir aqui o vídeo da Universal. E o último ingresso que a gente comprou em Singapura foi no Jerry Cheng, que é o aeroporto lá de Singapura. E a gente pagou R$ 231,00. E aqui você confere o vídeo, né? Porque lá tem muita coisa pra você fazer e vale bastante a pena, né? Se você tem tempo em Singapura. E vale a pena você pegar o ingresso para você conhecer o aeroporto aí, porque tem bastante coisa legal nele. E tem um vídeo aqui também, né? Só você clicar por aqui. Agora no Japão a gente começou pela cidade de Kanazawa, onde eu paguei R$ 44,50 para visitar o Ninjadera, que também tem vídeo aqui no canal. R$19,00 para visitar as ruínas do castelo de Kanazawa e o Jardim Kenokuen, que é considerado um dos mais bonitos do país. Depois em Kyoto, no primeiro dia a gente gastou mais ou menos uns R$48,00 para visitar alguns templos. Também tem um vídeo aqui em Kyoto. No segundo dia a gente pagou R$40,00 para visitar o Kiyomizu-dera e o templo Kodaichi, que também tem um vídeo aqui. E também tem um outro vídeo que a gente visitou uma fábrica de sake em Kyoto e um passeio de barco. E ambos eles custaram R$77,00 por pessoa. E aqui está o vídeo deles. Já em Miyajima, a gente pagou só R$3,60 de taxa para entrar na ilha. E no Museu de Hiroshima foi mais ou menos uns R$7,50 por pessoa. Em Nara, a maioria dos templos estava em reforma, então a gente só foi no Todaiji e custou R$30,00 para entrar. E também tem um vídeo aqui em Nara. Já em Himeji, a gente pagou R$38,00 para entrar no castelo, e tem aqui o vídeo do castelo. Depois, seguindo, a gente foi na Universal Studios do Japão, e a gente pegou o ticket mais o Fast Pass de 7 brinquedos, que também tem um vídeo aqui no canal, e a gente pagou R$1.183 por pessoa. Ali na cidade, a gente também visitou o castelo de Osaka, e a gente pagou R$21,80 para entrar, e tem aqui o vídeo dele. E lá a gente também pegou um passe chamado Have Fun in Kansai, que custou R$99,50. E
Vale a pena esse passe, se você usar ele certo. Lá a gente também visitou o Team Labs Botanical Garden por R$80. E se você tem curiosidade de ver como é que é esse Team Labs, é só clicar aqui. Depois disso, já fomos em Nagoya, né, que foi no parque do Estúdio Ghibli, que a gente pagou R$300 no ingresso. E aqui tem o vídeo do parque e eu explicando como é que funciona para comprar o ingresso e dando algumas dicas. Agora o ingresso do Parque do Monte Fuji custou R$243,25 e tinha um adicional para você ir na Casa Assombrada, por mais R$75. Se você quer saber como que são essas coisas, essa Casa Assombrada e como que é o parque, é só clicar aqui. E já em Tóquio, a gente foi no Disney Sea e a gente pagou R$346. A gente não pegou nenhum Fast Pass, nada a mais, e o vídeo tá aqui também. E lá a gente também foi no Team Lab Plans, que custou R$153 e tem o vídeo aqui. E também no Team Lab Borderless, que custou R$188,50 e também tem um vídeo aqui. E esses foram todos os ingressos que eu comprei por lá, né? Totalizando aí os 7.838 em ingressos. Agora eu vou falar dos transportes, né? Como eu falei, já está bem categorizado o vídeo aqui, né? Se você quiser pular para a parte da alimentação, é só pular. De transportes, né? Uber, metrô, trem, em todos os países deu R$ 2.562,91 por pessoa. Agora eu vou falar de cada país individualmente, né? Em Istambul a gente gastou R$112,50 por pessoa, porque a gente pegou um táxi para ir do hotel ao aeroporto e ficou R$80 por pessoa, né? Mas no geral a gente usou só o transporte público e eu achei bem barato, né? Diferente da comida que vocês vão ver mais pra frente, que ela é bem mais cara. E em Dubai a gente pegou um Uber ida e volta do aeroporto pro museu e saiu R$111,86 por pessoa. Agora em Singapura a gente usou, na maioria das vezes, ônibus ou metrô, exceto uma vez que a gente pegou um Uber lá que deu R$18 por pessoa. E no fim a gente gastou R$181,69 por pessoa nos 4 dias que a gente passou por lá. No Japão a gente andou de transporte público, metrô, ônibus, e a gente também pegou o Shinkansen entre as cidades. E também a gente pegou um ônibus noturno uma única vez, e aqui tem um vídeo explicando como é que foi o ônibus noturno e quanto que a gente pagou. E de Shinkansen a dica que eu dou é você procurar os passes regionais, porque compensou bastante pra gente, muito mais que comprar aquele passe do Japão inteiro lá, ou passe avulso, né? Deu mais ou menos aí uns 50% de desconto só de ter comprado o passe regional. De forma resumida, eu gastei R$ 2.156,86 em transporte no Japão, né? Lembrando que eu visitei 11 cidades, né? Então, tive que me deslocar por essas 11 cidades e eu gastei só isso aí. E, considerando todos os países, né? Foi R$ 2.562,91 por pessoa. E agora eu vou falar da alimentação. Ao todo foi R$ 3.365 por pessoa para mais ou menos 28 dias comendo na cidade, né? Porque os outros 6 dias foi dentro de avião, sala VIP, né? Fuso horário. Então foi 26 dias comendo. E agora eu vou falar aqui quanto foi em cada país e a média por país. Em Istambul foi 1 dia e meio, né? Porque no segundo dia a gente jantou no aeroporto, né? Porque no terceiro dia a gente ia embora. E a gente gastou R$ 311,70 por pessoa, ou seja, aí uma média de R$ 150 por pessoa. E a gente não comeu muito, não gostamos muito da comida, porque a gente acabou indo num lugar mais barato e deu esse valor aí de 150 por dia. Considerando ainda que eu não jantei no segundo dia, né? Então, garantia assim, R$ 200 por dia por pessoa. Já em Singapura, né? Foram 3 dias inteiros comendo, né? Apesar de a gente ter ficado 4 dias por lá, né? Quando a gente foi na Universal, a gente não pagou comida, porque tinha voucher lá de alimentação. E a gente usou o voucher para comer lá. E a gente gastou R$ 255 por pessoa, comendo super bem nesses 3 dias. Comida boa, assim, comida local, arroz, franguinho lá, até comida com estrela Michelin a gente comeu. Tomando sorvete, suco, assim, a gente ia na rua, assim, tomava suco lá, porque tinha máquina de suco e tal. E exceto aí por uma noite que a gente jantou numa franquia internacional de lanche lá, que só lá a refeição custou R$ 98 por pessoa, né? Então, se a gente tivesse comido só nos famosos hawkers ou comida lá regionais, lá nacionais, a gente teria gastado R$ 182 por pessoa. Ou seja, R$ 60 por dia para comer em Singapura. Muito barato, né? Só que a gente não está considerando o café da manhã. Está sendo almoço, comidas à tarde, assim, e janta. Mas, por fim, né, como a gente acabou indo nesse restaurante aí caro, a gente gastou R$ 85 por dia, por pessoa, né? O que tá muito bom, né? Porque a gente tá falando de R$ 85, né? Pra comer em Singapura, que todos consideram uma das cidades mais caras da Ásia. Tomava suco na rua, como eu já falei, sorvete, a gente comeu muito bem. E eu achei que lá seria muito mais caro, né? Mas se você vê aí o valor de comida por dia, aí deu 1/3 do valor de Istambul. Que Istambul era conhecida como uma cidade muito barata, né? A Turquia era um lugar muito barato para se alimentar e viajar. Vocês viram aí que Singapura, que era caro, saiu 1/3 mais barato que Istambul, né? E agora no Japão. No Japão a gente comeu bem, né? A gente comeu várias vezes yakiniku, que é o churrasco japonês. A gente comeu Kobe beef em Kobe, Wagyu.
gyukatsu, a gente ia em izakaya, a gente lamen, sobremesa nas cidades, né? A gente também acabou comendo algumas vezes no 7-Eleven para balancear um pouco os custos, mas foram bem poucas vezes no 7-Eleven. E a gente gastou R$ 2.798,16 por pessoa, comendo 21 dias no Japão. Ou seja, uma média de R$ 133 por pessoa, né? E lembrando que eu comi diversas comidas aí que eram até mesmo caras, né? Pra quem acompanhou aí sabe. E esse valor é com base no que a gente gastou foi para 2 pessoas, né? Que foi 5.596. E eu como bastante, né? Se eu comesse assim igual uma pessoa normal, um pouco menos, até seria um pouco mais barato. E somando aí os 3 países, né, deu 3.365,54 por pessoa. Então uma média aí de todos esses países, né, que a gente gastou por dia mais ou menos, foi de R$ 130, mais ou menos, né. E comenta aí se vocês acharam que foi barato, né, considerando que era almoço, janta e mais algumas refeições doces na parte da tarde, né, já que o café da manhã estava incluso na maioria dos hotéis. Comenta aí se você achou que... Porque café da manhã, né, você vai acrescentar aí mais uns R$ 20 por dia, né, no Japão, se você comer no 7-Eleven. Então, você achava que dava para comer assim barato no Japão, por esses preços que eu comentei agora? A gente teve outros gastos aí, né? Com lembrancinha, imã, chaveiro, alguns cosméticos, bebidas que a gente trouxe, pelúcias que a gente pegou na máquina, mas como que isso é muito pessoal e varia muito de pessoa para pessoa, eu nem vou pôr na conta, né? Porque essas coisas são extras, né? Se você viaja, isso aí não é algo que você precisa comprar, né, na viagem, né? Agora, comida, hospedagem e transporte você precisa, né? E passeio também, porque senão você vai lá só para ficar no hotel. Então, né, agora o valor final que eu gastei na viagem, né? Por pessoa, né, foi de R$ 9.731,50 com as passagens aéreas, R$ 4.982,15 com hospedagens, R$ 7.838,23 com ingressos, né, lembrando que teve os ingressos mais caros, né, VIP, essas coisas, R$ 2.562,91 com transporte, né, trens, ônibus, metrô, R$ 3.365,54 com alimentação e R$ 554 com o seguro viagem. Né? Ao todo, somando todas essas coisas, deu R$ 29.034,33 por pessoa, né? Lembrando, né, que foi uma viagem de 32 dias. A gente viajou em classe executiva, a gente ficou em hotéis bons, né? Teve até hotel 5 estrelas. A gente conheceu mais de 10 cidades no Japão. A gente comeu Kobe Beef, Wagyu, a gente pegou ingresso VIP, que furava toda a fila com o cara guiando. E se você considerar tudo isso, o que você achou aí desse valor? Você achou que ficou barato? Achou que ficou caro? Comenta aí, né? Porque vocês viram que foi uma viagem, assim, não é uma viagem luxuosa, né? Voando jatinho particular, hotel com parede de ouro, só comendo wagyu, mas é uma viagem que a gente aproveitou ao máximo as experiências, né, que os países têm a oferecer. E assim, né, se eu fosse fazer uma viagem de 21 dias só no Japão, eu gastaria mais ou menos uns R$ 12.000, aproveitando tudo isso que eu aproveitei nessa viagem. E se eu considerar uma passagem econômica bem comprada, seria uns R$ 17.000 por pessoa. Essa mesma viagem que eu fiz só ao Japão, né, e sem ir de executivo, e de econômica. Só que você consegue aí diminuir para 14, 15 mil. Esse mesmo tanto de dias, se você não pegar os ingressos VIP, não pegar comida muito cara, e se você ficar em 15 dias dá pra baratear ainda mais, né? Então, como eu já falei, comenta aí o que você achou do valor final da viagem, o que você achou da passagem aérea, dos hotéis, né, os valores, de quanto você achou da alimentação, se vocês achavam que era mais ou menos isso que dava pra gastar no Japão, né? E lembrando que todos esses vídeos tem aqui no canal, da viagem completa aqui, né? Assim, se você tem dificuldade de montar o seu roteiro, não sabe, tá querendo comprou a passagem, não sabe o que fazer, meu, você me segue lá no Instagram, acesse o link na bio, tenho lá os roteiros prontos, várias dicas, assim, várias informações que você vai achar de altíssima qualidade para sua viagem. Tem para o Japão, tem para Singapura, tem para Coreia do Sul, tem para Tailândia também, e em breve vai ter para mais países. Então segue lá no Instagram, que lá também tem muito conteúdo gratuito, assim, dicas de viagem, de hotel, tem tudo lá. Destaque lá nos destaques, nos Reels, tem story todo dia lá. Pra você não perder nenhuma promoção nem nada do tipo, já segue lá no Instagram. Também lá no Instagram você acaba acompanhando as viagens bem antes do que aqui no YouTube, né? Que lá eu consigo postar em tempo real, né? Sem menos edição. E é isso, né? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve. Se estiver pela televisão, escaneia o QR Code. E bora pra próxima viagem, porque já estou editando ela. O segundo protetor que a gente comprou foi esse aqui, que ele é de bastão. Ele já é uma marca mais conhecida, né? O pessoal conhece mais. Que é aqueles... Sabe aqueles